Amanhã o Senado aprovou a segunda etapa da regulamentação da reforma tributária e agora a expectativa é para o impacto que isso terá nos municípios. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com Fred Guidon, que é o presidente da Associação Paulista de Municípios. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcelo Matos, bom dia, Patrícia, bom dia a todos os telespectadores. Então, existe uma grande expectativa, claro, da finalização da reforma, as discussões, né? E a gente sabe que o governo federal não quer perder nada, os estados também, e os municípios ali são os entes aí mais vulneráveis nesse processo todo. Qual que é a expectativa do senhor, a grande preocupação mesmo em relação à perda de arrecadação com a reforma? Olha, Matos, primeiro dizer que nós recebemos de bem a aprovação no Senado do PLP 108, com as regras administrativas que vão regular a nova reforma tributária no país. Mas a nossa expectativa sempre é que os municípios tenham participação paritária aos estados e à União na representação e na representatividade das discussões tributárias do nosso país, levando em consideração que é nas cidades que a vida acontece e os municípios precisam estar fortalecidos. Gestores públicos municipais precisam ter condições orçamentárias e recursos necessários para poder prestar todos os serviços públicos que são de sua responsabilidade, quer sejam de saúde, de educação, eventualmente até agora da discussão de segurança pública. E a nossa grande preocupação é que os municípios, primeiro, estejam representados nesse grande comitê gestor que vai fazer a gestão do IBS, que é o novo imposto, que vai reunir o ICMS estadual com o ISS municipal, e que os municípios não percam recursos além daquilo que já vem perdendo nas suas arrecadações próprias e nos repasses que eventualmente estão acontecendo em menor potencial e menor número. Vamos lembrar que prefeitos e prefeitas, não só aqui do estado de São Paulo, mas de todo o país, que são os grandes responsáveis pela prestação dos serviços públicos às suas populações. Então, é fundamental que as cidades tenham esses recursos disponíveis. A nossa preocupação é garantir que aquilo que você já arrecada não diminua, por isso é fundamental que esse fundo de compensação criado pela reforma tributária funcione e funcione bem, e que todo o sistema de arrecadação privilegie o retorno dos recursos ali na origem, onde ele é criado, que é nas cidades do nosso país. E nesse processo, como é que o senhor avalia o diálogo que o governo federal tem tido com os municípios? Olha, na verdade, nós estamos realizando esse diálogo, Patrícia, diretamente no Congresso Nacional, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, a partir das associações estaduais, a partir da Confederação Nacional de Municípios, da própria Frente Nacional de Prefeitos, levando os anseios, as demandas e as preocupações dos prefeitos de todo o país para que estejam inclusos na reforma tributária. Então, a gente tem dialogado, sim, lá no Congresso, colocado a nossa posição com muita clareza, dito com muita objetividade aquilo que é mais importante estar na reforma, aquilo que é mais importante ser aprovado pelo nosso Congresso, pensando sempre no bem-estar da população. Então, esse diálogo tem acontecido, tivemos algumas vitórias, tivemos algumas derrotas, mas, de maneira geral, a gente tem conseguido aprovar aquilo que é mais fundamental para o exercício da boa governança municipalista. E a gente tem que lembrar aqui que é esse instrumento de pressão que a gente tem através dessas confederações e associações municipalistas do país que a gente consegue levar os nossos anseios até o Congresso Nacional. Mas é importante chamar a atenção aqui da Câmara, que vai fazer a votação agora do final do PLP 108 que o Senado aprovou, para que eles olhem com um carinho especial para essa realidade que o país vive, essa queda de arrecadação nos municípios, para que a gente possa equilibrar essa conta e essa redistribuição fiscal, esse reequilíbrio do pacto federativo, ele possa ser benéfico à sociedade. É uma visão que os congressistas têm que ter muito clara e muito objetiva, de que se os municípios brasileiros fecharem suas contas no vermelho, quem perde é a sociedade civil organizada, quem perde é o país. Fred Guidoni conversando conosco. Agora a pergunta dos nossos comentaristas. Vou começar com Henrique Kriegner.
Bom dia, Fred. A minha pergunta tem a ver com a queixa muito comum por parte dos prefeitos na questão do repasse que é feito de impostos por parte do governo federal. E aí, esse repasse, sendo cada vez mais escasso e limitado, deixa os prefeitos quase que de joelhos diante de deputados federais e buscando por emendas para poderem aí fazer investimento dentro do seu município. Essa nova reforma, né, que foi aprovada agora, essa etapa pelo Senado, ela deixa os municípios mais protegidos em relação à dependência de emendas parlamentares ou ela só mantém ainda esse grande problema que a gente tem no Brasil? Henrique, bom dia a você, muito bem colocado, a tua posição é muito clara, ela não resolve estruturalmente todos os problemas. E você disse muito bem, eu não sou contra emenda parlamentar, já fui prefeito por 2 mandatos, eu sei o quanto as emendas são importantes para você realizar uma questão pontual, mas elas não resolvem estruturalmente a questão da arrecadação para os municípios e a arrecadação dos municípios. A reforma tributária, ela dá um equilíbrio, sim, ela traz um avanço, sim, ela vai facilitar muito a questão da contribuição, da arrecadação fiscal, da arrecadação tributária, ela vai intensificar esse processo, talvez até acabando com muita sonegação, porque ela vai ser toda sistemática, ela tem toda uma dinâmica muito moderna, mas ela também não resolve o problema central, que é a redistribuição desse bolo tributário total, que a participação dos municípios ainda é tímida, ainda é pequena, frente a tantas responsabilidades e obrigações. Para isso, nós teríamos que aprovar, em conjunto com a reforma tributária, uma PEC que está tramitando lá no Senado, que é a PEC 25, está lá na Câmara também, para poder aumentar a participação dos municípios no bolo tributário a partir do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Olha só, de tudo que a gente arrecada, a gente acaba recebendo de volta 25,5% do FPM. Nós precisamos aumentar essa participação, pelo menos em 1,5%, 2%, 3% a mais. São alguns bilhões de reais que vão ser redistribuídos na base, nos municípios, e isso sim, em conjunto com a reforma e outras ações que vêm sendo votadas no Congresso Nacional, podem reestruturar esse pacto federativo, reequilibrando essa distribuição de receitas, trazendo melhoria de vida na qualidade das pessoas que vivem nas cidades. Então, a nossa luta não para aqui só na questão da aprovação da reforma tributária. Nós temos um grande caminho pela frente a percorrer, nós queremos avançar com a PEC 25 no Congresso Nacional para a gente redistribuir esses recursos de maneira mais equilibrada. E assim nós vamos estar fazendo jus àquela frase que a gente tanto escuta, que é menos Brasília e mais Brasil. Na verdade, essa frase só vai dar certo o dia que os entes federados entenderem que os municípios precisam receber esse respeito tributário e participar de maneira ativa na redistribuição dos recursos do nosso país. Cristiano Vilela também participa dessa entrevista conosco. Sua pergunta. Guidoni, bom dia. Bom, o senhor tem a experiência como chefe do Executivo. A questão tributária, ela historicamente foi e é uma das formas dos instrumentos que o Executivo tem, eventualmente, para buscar um incremento na arrecadação municipal. Qualificar o fiscal, o tributário, de alguma forma trazer mais quadros para os setores, os departamentos fiscais do município, enfim, promover algumas medidas nesse sentido. Na sua visão, a reforma tributária, ela amarrou o prefeito municipal, ela acabou retirando essa possibilidade e talvez vai fazer com que o gestor público municipal talvez nem tenha tanto interesse em investir recursos em matérias de qualificação do seu quadro, especialmente no que se relaciona à arrecadação, até porque, no final das contas, esse recurso não irá direto para os cofres municipais e não pode ser entendido como um investimento no incremento do seu caixa municipal? Olha só, Vilela, eu acho que a reforma tributária, do jeito que ela está colocada, se implantada à luz do que foi aprovado, ela vai sim trazer um avanço de sistema de arrecadação e facilitação de arrecadação para o nosso país. Mas nós temos que lembrar o seguinte, só arrecadar não resolve o problema. O que resolve o problema é o dinheiro arrecadado ser bem distribuído e devidamente aplicado, como você acabou de colocar na sua fala, né? Na verdade, esse dinheiro precisa retornar à sociedade em forma de investimento. E aqui está a nossa maior preocupação. Se os municípios não tiverem devidamente representados nesse comitê
gestor, que vai fazer a gestão de todo esse recurso que vai ser arrecadado no país e redistribuído para os municípios, lembrando agora que esse dinheiro vai para um fundo, e esse fundo é que vai fazer a redistribuição, nós vamos ter sérios problemas aí se avizinhando pela frente. Então, o ideal é que a gente continue tendo a representação dos municípios ali nesse comitê gestor, que é formado por 54 pessoas, 27 cadeiras pertencem aos municípios, então é extremamente importante que isso seja respeitado e os municípios tenham voz ativa junto aos estados nesse comitê gestor, para que aí sim aconteça o que você acabou de dizer, o recurso chegue na ponta, chegue nos cofres públicos municipais, para ele ser distribuído de acordo com a realidade orçamentária aprovada em cada uma das cidades, e aí esse dinheiro vire sim qualificação de bons profissionais na área da saúde, na área da educação, na área da própria arrecadação fiscal, obras importantes, serviços. No final do dia, o que as pessoas querem saber é o seguinte: se vai ter médico no posto de saúde, se vai ter remédio disponível, se o buraco na rua vai ser tampado, se a iluminação pública vai estar ligada à noite com qualidade, com novas lâmpadas de LED. Enfim, a população não quer saber se esse dinheiro vai estar num fundo estadual, se vai estar num fundo municipal. O que ela quer saber e vai cobrar do prefeito, da prefeita que está mais próximo ali da sua realidade, é se o dinheiro está sendo bem investido. E hoje, do jeito que nós estamos colocados, os municípios têm uma pequena capacidade de investimento, não sobram recursos, os recursos só fazem frente às despesas correntes e líquidas, e a gente precisa ampliar essa participação. Agora, se os municípios não estiverem envolvidos diretamente na decisão de como vai acontecer a distribuição desse dinheiro a partir de regras claras, transparentes e objetivas, aí sim nós vamos acarretar mais problemas e menos soluções. Por isso, essa nossa luta municipalista é muito grande, para que a gente tenha respeitada essa paridade e essa participação no comitê gestor, para aí sim a gente poder usar esse recurso ali na ponta como bons investimentos para melhorar sempre a vida das pessoas. Conversamos com Fred Guidoni, presidente da Associação Paulista de Municípios, ex-prefeito da belíssima Campos do Jordão. Foi um prazer tê-lo conosco aqui na programação da Jovem Pan. Nós que agradecemos, um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela oportunidade. Vamos seguir confiantes no municipalismo brasileiro. Muito obrigado.